Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sárgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é domingo, dia 28 de agosto de 2022. Eu venho nessa manhã saudar a Deus e todos os irmãos que me assistem nesse humilde conteúdo simples, mas com muito amor e carinho. Todos que acompanham desde que eu comecei a postar a leitura da Bíblia, né? Eu comecei lendo Provérbios, depois fui para Salmos, agora estou no Santo Evangelho de Mateus, com muito prazer, dividindo isso com toda essa maravilhosa e gigantesca comunidade, os que me conhecem e os que se inscrevem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E nessa manhã maravilhosa de domingo, meus amigos, eu gostaria de trazer aqui o capítulo 12 do Santo Evangelho de Mateus, dando continuidade à nossa leitura, que teve uma breve pausa aí por esses dias, mas estou voltando aqui com o maior prazer. Meus amigos, os discípulos recolhem espigas no sábado. Capítulo 12. Por aquele tempo, passou Jesus por entre as searas. Num sábado, seus discípulos tiveram fome e começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, ao verem isso, disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando ele e os que com ele estavam tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está alguém maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. E partindo dali, entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e perguntaram a Jesus, para poder acusá-lo: É lícito curar num sábado? E lhes disse: Qual homem dentre vós, tendo uma ovelha, e esta a cair numa cova, num sábado, não laçará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer o bem no sábado. Então disse aquele homem: Estende tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Entre os fariseus saíram e formaram um conselho contra ele, para o matarem. O servo escolhido. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou-o muita gente, e curava a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, quando disse: Eis aqui meu servo, a quem escolhi, meu amado, em quem se agrada minha alma, porei meu espírito sobre ele, e aos gentios anunciará o juízo. Não contenderá, nem gritará, ninguém ouvirás pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome os gentios colocarão sua esperança. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e o curou de tal modo que o cego e o mudo via e falava. E toda a multidão estava atônita. E dizia:
Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expele demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Sabendo Jesus os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás espelha Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e saquear seus bens, sem primeiro amarrar o valente? E então poderá saquear sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Pelo fruto se conhece a árvore. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, fala a boca. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A geração perversa procura. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam: Mestre, queremos um sinal de tua parte. Queremos ver um sinal de tua parte. E ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Porque, como esteve Jonas no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas neste lugar. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é mais do que Salomão neste lugar. O espírito imundo que volta. Mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos em busca de repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que eles, e entram para habitar ali. E são os últimos atos desse homem piores que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração malvada. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto ele ainda estava falando à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E disse-lhe alguém: Eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora, e querem falar-te. Respondendo ele ao que lhe falara, disse:
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, meus amigos. Lemos então o capítulo 12, os discípulos recolhem espigas no sábado. Seria muito bom se conseguíssemos, com a graça de Deus, voltar amanhã, segunda-feira, com o capítulo 13, a parábola do semeador. Muito interessante e muito legal essa humilde leitura. Eu agradeço a todos os amigos que gostam dessas humildes leituras, que gostam desse conteúdo. Continue se inscrevendo, deixando o like. É muito bem-vinda a sua presença, meus amigos. E que bom que estamos nos tornando cada vez maiores nesse ambiente e dando voz também, né, à nossa amada Bíblia, que é um livro de muita orientação, que é um livro sagrado, celestial, escrito por mãos que foram iluminadas por anjos, né, e pelo verdadeiro Espírito Santo de Deus. E acredito que daqui tiramos boas coisas para o nosso dia a dia, boas coisas para a nossa vida. É o que eu tenho para essa manhã, meus amigos. Amanhã na segunda-feira voltaremos com o capítulo 13, se assim Deus nosso Pai permitir. Continuem tendo um domingo maravilhoso, abençoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, a alegria, a prosperidade, a bênção que está sobre a cabeça de cada um de vocês possa de fato recair sobre a sua vida, a vida de sua família, meus amigos. Lembrando que existem muitas bênçãos que já estão sobre nós, que basta nós a alcançarmos, pois tudo que é nosso, Deus disse que colocou sobre as nossas cabeças, para que nós pudéssemos crescer e alcançar, e eu acredito que é assim. Eu faço votos que cada vez mais as pessoas possam alcançar essas bênçãos ditas aqui na Terra, numa terra difícil, numa terra conflituosa, né, de um cenário difícil atualmente para essas nações, com preços e rumores de guerras, mas temos o Espírito Santo rodeando sobre esse meio que vivemos, meus amigos, sobre essa terra, e nesse momento ele está aqui para consolar, para orientar e para também fazer companhia, uma companhia maravilhosa que alimenta a alma e o espírito em favor de Deus, meus amigos. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades do RVGCR. Todos estão convidadíssimos a voltar e observar o conteúdo. Eu faço um convite especial a cada um de vocês que vem me acompanhando, que dá essa força maravilhosa. Que Deus acompanhe, abençoe e ilumine o domingo de cada um de vocês, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.